O milagre que mudou a vida de Diego, da traição à vitória pela fé. Diego sempre foi um homem trabalhador. Aos 32 anos, ele tinha um pequeno negócio de entregas em São Paulo, uma esposa que amava e um filho de 5 anos, o Pedro. Mas sua vida desabou quando descobriu que seu melhor amigo e sócio, Marcos, não só o traía nos negócios como também mantinha um caso com sua madrasta, Dona Rosa. A notícia veio através de uma mensagem no celular de Marcos, esquecido na mesa do escritório. As fotos não deixavam dúvidas, eram eles dois em um motel, com datas recentes. A dor foi tão intensa que Diego sentiu o chão sumir. Ele confrontou Marcos, que, sem remorso, confessou tudo e ainda riu da sua cara. Você sempre foi um otário, Diego. Sua madrasta me disse que você nunca seria ninguém. Ela só fica com você por pena. As palavras doíram mais que a traição. Dona Rosa, que lhe respeitava como uma segunda mãe desde que seu pai faleceu, o havia apunhalado pelas costas. Mas o pior ainda estava por vir. Com a sociedade desfeita e as dívidas se acumulando, Marcos havia desviado o dinheiro do negócio. Diego começou a receber ameaças de credores. Sua esposa, Carolina, ao saber da traição da sogra, entrou em depressão. Pedro, que adorava a avó, ficou confuso e chorava à noite. Diego se viu sozinho, endividado, com a família desmoronando e um ódio tão grande no coração que chegava a sentir dores no peito. Foi então que, em um domingo à noite, enquanto caminhava sem rumo pelo centro da cidade, ele ouviu um coro potente vindo de uma igreja. As palavras "Deus pode mudar sua história" ecoavam pela rua. Curioso, entrou. Era a Igreja Universal do Reino de Deus. O pastor, com uma voz firme e cheia de autoridade, falava sobre libertação. Muitas vezes, o inimigo usa pessoas próximas para nos destruir, mas Deus é maior que qualquer traição. Diego sentiu algo estranho, como se aquelas palavras fossem só para ele. Um obreiro se aproximou. Irmão, você parece abalado. Precisa de oração? Diego, com os olhos cheios de lágrimas, contou tudo. O obreiro o levou até a frente, onde o pastor o recebeu com um abraço. Filho, hoje é o seu dia de vitória. O inimigo quiser te destruir, mas Deus vai te restaurar. Eles oraram forte, com imposição de mãos. Diego sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma carga pesada saísse dele. O pastor então falou sobre a campanha dos 7 dias de jejum e oração. Se você crer e persistir, Deus vai te dar um milagre. Mas tem que ser radical na fé: dízimo, ofertas, vigílias. O inimigo não sai sem luta. Diego, desesperado, aceitou o desafio. Naquela noite, ele participou da fogueira santa, onde centenas de pessoas clamavam por libertação. O pastor ungiu a congregação com óleo e declarou: todo laço de traição, quebra agora em nome de Jesus. Diego chorou como nunca. Nos dias seguintes, ele seguiu tudo direitinho, jejuou, orou de madrugada, participou das correntes de oração e, mesmo com pouco dinheiro, separou o dízimo e uma oferta de fé. No 4º dia, algo incrível aconteceu. Um dos credores que mais o pressionava ligou: Diego, desculpe o erro. Revi seus documentos e vi que você já havia quitado essa dívida há meses. Foi um engano nosso. Era uma dívida de R$ 12.000 que, misteriosamente, desapareceu. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Na sexta-feira, durante a vigília, Diego teve uma visão enquanto orava. Ele viu Marcos em um hospital, pálido, com médicos ao redor. No mesmo instante, seu celular tocou. Era a irmã de Marcos, desesperada: Diego, meu irmão está internado. Teve um derrame, os médicos dizem que pode não resistir. Diego sentiu um misto de raiva e piedade. O pastor, ao saber, o chamou: Diego, Deus está te dando uma escolha: perdoar ou amargurar. A vingança é do Senhor, mas a misericórdia é sua. Com lágrimas, Diego foi ao hospital. Ao ver Marcos fraco na cama, lembrava do homem arrogante que o humilhou. Mas então, lembrou das palavras do pastor: o perdão é a chave que abre a porta do milagre. Ele segurou a mão de Marcos e orou: Senhor, se for da tua vontade, restaura a vida dele. Eu perdoo. Naquele momento, Marcos abriu os olhos e murmurou: Diego, me perdoa. Os médicos ficaram estarrecidos. Ele não deveria ter acordado tão cedo. No domingo seguinte, Diego subiu ao altar para dar seu testemunho.
com a voz embargada, contou como Deus havia quebrado as maldições em sua vida. As dívidas estavam sendo resolvidas uma a uma, Carolina havia começado um tratamento e já sorria novamente, e Pedro, livre da confusão, voltará a brincar feliz. Eu aprendi que a traição do homem não é maior que a fidelidade de Deus. Quando entreguei tudo a ele, até meu ódio, os milagres começaram a acontecer. O pastor então ensinou a lição que ficou para todos: muitas vezes, o inimigo usa pessoas para nos roubar a paz, mas quando colocamos Deus em primeiro lugar com dízimo, ofertas, oração e perdão, ele restaura o que foi perdido em dobro. A Igreja Universal é um lugar de milagres, mas o milagre começa quando você decide crer de verdade. Diego hoje é um cooperador fiel da igreja. Seu negócio prosperou, ele reconquistou a confiança de Carolina, e até Marcos, depois de recuperado, procurou a igreja e se converteu. Se Deus pode transformar minha história, pode transformar a de qualquer um, diz Diego, com os olhos brilhando. Basta ter fé e não desistir. E assim, mais uma vida foi mudada pelo poder de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, onde os impossíveis se tornam possíveis para quem crê. A história de Diego não parou por aí. Alguns meses depois, enquanto ele e Carolina participavam de uma reunião de casais na Universal, o pastor fez um chamado especial: quem aqui quer ver Deus agir na vida financeira, levante a mão. Diego, sem hesitar, levantou a mão com fé. Ele já tinha visto milagres, mas sabia que Deus sempre tem mais. Naquela noite, o pastor falou sobre a importância de semear com propósito. Deus não olha para o valor, mas para o coração que dá com alegria, disse ele. Diego, então, decidiu fazer algo que nunca tinha feito: deu uma oferta de gratidão, mesmo sem saber de onde viria o dinheiro para pagar as contas daquele mês. Se Deus abençoou até aqui, Ele não vai me deixar na mão agora, pensou. No dia seguinte, enquanto organizava os documentos do seu negócio, Diego recebeu uma ligação inesperada. Era um antigo cliente que havia sumido há anos, devendo uma quantia significativa. Diego, meu irmão, eu não tinha como pagar antes, mas Deus tocou no meu coração. Estou depositando o valor integral hoje mesmo, com juros, disse o homem emocionado. Era exatamente o dobro do que Diego havia ofertado na noite anterior. Carolina, ao saber da notícia, chorou de alegria. Isso não é coincidência, é Deus confirmando que Ele está no controle, exclamou. Os dois se abraçaram, agradecendo ao Senhor por mais uma prova de fidelidade. Mas o milagre não terminou aí. Poucos dias depois, durante um culto de libertação, Diego sentiu um peso no coração. O pastor estava orando por famílias e, de repente, ele se lembrou de sua mãe, que há anos estava afastada da fé e vivia amargurada. Senhor, traz minha mãe de volta para ti, orou em silêncio. Na mesma semana, sua mãe, que morava em outra cidade, ligou chorando. Filho, tive um sonho com um homem de luz que me disse para procurar a Igreja Universal. Não sei porquê, mas sinto que preciso ir. Diego não conseguiu segurar a emoção. Mãe, isso é Deus falando com você. Venha, eu te levo. No domingo seguinte, ela estava lá, no culto das 10 horas. Quando o pastor fez o apelo para quem queria receber Jesus, ela foi a primeira a levantar a mão. Depois da oração, ela abraçou Diego e disse: hoje eu nasci de novo. Não vou mais viver no passado. A transformação foi tão grande que, em menos de um mês, ela já estava trazendo vizinhos para a igreja. Deus não só mudou minha vida, como está usando minha mãe para abençoar outras pessoas, contava Diego, maravilhado. Hoje, a família de Diego é um testemunho vivo do poder de Deus. Seu negócio cresceu tanto que ele pôde contratar mais funcionários, incluindo Marcos, que agora é um obreiro dedicado. Carolina, que antes sofria com ansiedade, hoje lidera um grupo de oração para mulheres. E a mãe de Diego? Virou uma intercessora fervorosa, sempre falando: se Deus pode me tirar das trevas, pode fazer o mesmo por qualquer um. Toda vez que Diego olha para trás, ele se emociona. Eu quase desisti, quase deixei o ódio e a dúvida me vencerem. Mas Deus me mostrou que, quando a gente confia nele de verdade, os milagres não têm fim. E assim, com fé inabalável, ele continua firme na Universal, sabendo que a melhor parte da história ainda está por vir porque, para Deus, não existe limite. Um dia, enquanto Diego ajudava na arrumação da igreja após um culto, um jovem chamado Rafael o abordou com os olhos cheios de lágrimas. Irmão, eu não aguento mais, disse ele, segurando um papel amassado na mão.
Era uma notificação de despejo. Rafael, que morava com a esposa e 2 filhos pequenos, havia perdido o emprego há meses e não tinha como pagar o aluguel. Já procurei em todo lugar, mas ninguém me dá uma chance. Até pensei em coisas ruins, confessou, baixando a cabeça. Diego sentiu o coração apertar. Ele conhecia aquela dor, aquele desespero que faz a gente achar que não há saída. Mas agora, ele tinha algo que Rafael ainda não havia experimentado, a certeza de que Deus muda qualquer história. Vem comigo, disse Diego, colocando a mão no ombro do rapaz. Eles foram até a frente do altar, onde o pastor estava orando por outras pessoas. Pastor, este irmão precisa de um milagre urgente, falou Diego, com a voz firme. O pastor olhou para Rafael com compaixão e começou a orar. Senhor, o Senhor é o Deus que abre portas onde não há portas. Que abençoa além do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, eu determino que, antes do sol se pôr, este irmão tenha uma resposta. Rafael chorou durante toda a oração, mas quando levantou a cabeça, havia uma paz no seu olhar que não estava lá antes. No dia seguinte, enquanto Rafael saía da igreja depois do culto da manhã, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado, um homem se identificou como gerente de uma transportadora. Moço, você se candidatou a uma vaga de motorista há 3 meses, não é? Bem, revisamos seu currículo novamente e gostaríamos que viesse hoje mesmo para uma entrevista. Rafael quase deixou o telefone cair. Ele nem se lembrava dessa candidatura. Quando chegou na empresa, descobriu que o dono era um homem que havia sido ajudado pela Universal anos antes e, ao ver o endereço da igreja no currículo de Rafael, sentiu que deveria dar uma chance a ele. Na mesma semana, Rafael foi contratado com salário melhor do que o anterior e ainda ganhou um adiantamento para quitar as dívidas do aluguel. Mas o milagre não parou por aí. Sua esposa, que sofria de enxaquecas há anos, foi curada durante uma corrente de libertação na igreja. Eu não sabia que a raiz do meu problema era espiritual, ela testemunhou, emocionada, no culto seguinte. Quando o pastor orou, senti algo sair da minha cabeça, como se uma mão me libertasse. Desde então, não tive mais nenhuma dor. Rafael e sua família se batizaram nas águas e hoje são obreiros ativos. Toda vez que Diego os vê servindo a Deus com alegria, ele se lembra das palavras que ouviu no primeiro culto que frequentou: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E pensa, se eu, que estava no fundo do poço, hoje sou abençoado, imagine o que ele ainda vai fazer na vida de tantos outros que chegam aqui com o coração quebrado. A igreja continuava cheia, não só de pessoas, mas de histórias como a de Diego e Rafael, histórias de vidas que foram restauradas quando tudo parecia perdido. E em cada testemunho, em cada sorriso, em cada glória a Deus gritado com lágrimas nos olhos, ficava claro, onde o homem diz é impossível, Deus responde com um milagre. Porque na Universal, a fé não é só uma palavra, é uma realidade que transforma destinos. E a melhor parte? Essa história não é só de Diego, nem de Rafael. É de quem decidir crer. Diego olha ao redor e vê um jovem sentado nos últimos bancos, com a cabeça baixa e os ombros caídos. É Lucas, um rapaz de 22 anos que chegou ali arrastado pela irmã, depois de perder o emprego, a namorada e a esperança. As dívidas sufocavam, as noites eram de insônia, e a sensação de fracasso o acompanhava como uma sombra. Mais um que pensa que não tem jeito, Diego reconhece aquele olhar o mesmo que ele já teve. Sem hesitar, ele se aproxima e senta ao lado do rapaz. E aí, irmão? Primeira vez aqui? Lucas levanta a cabeça, surpreso com a gentileza daquele estranho. É, e sim. Mas não sei se isso vai adiantar alguma coisa, responde, com a voz embargada. Diego sorri, como quem já ouviu essa frase muitas vezes. Eu também achei isso quando cheguei. Pensava que minha vida tinha acabado. Mas olha onde estou hoje. Ele aponta para o altar, onde o pastor está orando por alguém. Aqui, Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o que você pode ser. Lucas ouve, mas ainda desconfia. Como um Deus que ele nem conhecia direito poderia mudar algo tão grande? Mas algo no olhar de Diego, aquele brilho de quem viveu o impossível, faz ficar. Quando o pastor chama os que precisam de um milagre para irem à frente, a irmã de Lucas o puxa pela mão.
Ele resiste, mas acaba se levantando, arrastado pela fé dela e por uma centelha de esperança que não sabe de onde veio. Na frente do altar, enquanto o pastor ora com autoridade, Lucas sente algo estranho, uma paz que ele não conhecia há anos começa a invadir seu peito. As palavras do pastor ecoam como uma promessa: hoje, as correntes de derrota são quebradas. O que o inimigo roubou, Deus está devolvendo em dobro. De repente, Lucas sente as lágrimas escorrendo sem controle. Não é tristeza, é alívio, como se um peso imenso tivesse sido tirado de suas costas. Nos dias seguintes, coisas inexplicáveis começam a acontecer. Uma vaga de emprego aparece do nada, em uma empresa melhor do que a anterior. Um antigo amigo, que ele nem via há anos, liga do nada para oferecer ajuda com as dívidas. E, o mais surpreendente, a namorada, que havia terminado tudo com ele, manda uma mensagem pedindo para conversar. Não era reconciliação ainda, mas era um início. Lucas volta à igreja no domingo seguinte, dessa vez por vontade própria. Ele não sabe explicar direito o que aconteceu, mas sabe que não foi coincidência. No culto, ele sobe ao altar para dar seu testemunho, com a voz trêmula: eu vim aqui achando que nada ia mudar. Mas Deus mostrou que ele não desiste da gente. Hoje, eu tenho emprego, tenho esperança, e sei que o melhor ainda está por vir. A igreja explode em aplausos e glórias a Deus. Diego, lá atrás, sorri mais uma vez. É assim que Deus trabalha, pensa. Ele pega quem está quebrado e faz um milagre. E o melhor é que isso nunca para. Porque na Universal, toda semana é uma nova chance. Todo culto é uma porta aberta. E todo coração que chega com dor sai com um milagre nas mãos. Basta crer. No domingo seguinte, Lucas chega mais cedo. Não é mais aquele homem de olhos baixos, com medo de ser julgado. Agora, ele cumprimenta as pessoas com um sorriso, ajuda a arrumar as cadeiras e até conversa com um casal novo que parece tão perdido quanto ele estava há algumas semanas. Deus vai mudar a vida de vocês também, diz, com uma certeza que nem ele mesmo reconhece. Enquanto a banda começa a tocar, Lucas fecha os olhos e levanta as mãos. Não é mais um gesto mecânico, é gratidão pura. Porque naquela semana, além do emprego, ele recebeu uma ligação que não esperava. Sua filha, que há anos não falava com ele, pediu para se encontrar. Pai, ouvi dizer que você mudou, foi tudo o que ela disse pelo telefone, mas aquelas palavras foram suficientes para fazer seus olhos encherem de lágrimas. No altar, o pastor faz um chamado: quem aqui precisa de um milagre na família? Quem tem um filho, um pai, um irmão que está longe de Deus? Lucas sobe sem hesitar. Dessa vez, não é só por ele. É por sua filha, por seu casamento que se desfez, por todas as feridas que ainda doem, mas que agora têm esperança de cicatrizar. Enquanto o pastor ora, Lucas sente algo diferente. Não é só emoção, é como se uma paz profunda invadia seu peito, como se Deus mesmo estivesse ali, colocando as peças de volta no lugar. Quando abre os olhos, vê Diego olhando para ele com um aceno de cabeça, como se dissesse: vi que você entendeu. No final do culto, uma mulher se aproxima de Lucas. É a mãe de um jovem que ele conheceu na semana passada, um rapaz que lutava contra as drogas. Meu filho aceitou Jesus ontem, ela conta, com os olhos brilhando. Ele disse que foi ver você dando testemunho na semana passada que o fez acreditar que mudança é possível. Lucas mal consegue falar. Deus não só estava restaurando a vida dele, mas usando sua história para tocar outras pessoas. Na saída, ele encontra a irmã que o convidou pela primeira vez. Obrigado por não desistir de mim, murmura, abraçando-a forte. Ela sorri: não fui eu. Foi Deus que não te soltou. E é assim que Lucas descobre o maior milagre de todos, que Deus não só muda as circunstâncias, mas transforma o coração. O emprego era só o começo. A filha voltando a falar com ele era um sinal. Mas a verdadeira vitória era a certeza de que, não importava o que viesse pela frente, ele não estava mais sozinho. Porque na Universal, os milagres não são só para quem chega, são para quem permanece. E Lucas agora sabe, sua história não terminou no altar. Ela só começou. Os dias seguintes foram como um despertar. Lucas acordava antes do sol nascer, não mais com o peso da ansiedade, mas com uma expectativa que nem ele mesmo reconhecia. Abria a Bíblia que ganhou na igreja e lia devagar, como se cada palavra fosse um abraço.
Às vezes, chorava sem entender direito por quê. Era como se o coração, depois de tanto tempo endurecido, estivesse aprendendo a bater de novo. No trabalho, os colegas notaram a diferença. O mesmo homem que antes chegava com olheiras e respostas secas agora cumprimenta com um sorriso, oferecia ajuda sem ser pedido e até levava um café para a equipe. "O que aconteceu com você, Lucas?" perguntou um dia o gerente, meio brincando. Ele só respondeu: "Deus me achou." E era a verdade. Não era uma resposta religiosa decorada, era a única explicação que fazia sentido para a paz que agora morava dentro dele. Mas nem tudo era fácil. A filha, embora já tivesse voltado a falar com ele, ainda guardava ressalvas. Em um domingo, depois do culto, Lucas a convidou para almoçar. Ela aceitou, mas o silêncio entre eles era denso. Foi então que ele contou sobre o dia em que quase desistiu de tudo, sobre o altar, sobre as lágrimas que não conseguia segurar. "Eu não sou mais aquele homem, filhota", disse, segurando a mão dela. "E não é porque eu mudei sozinho. É porque Deus me mostrou que eu ainda valia alguma coisa." Ela olhou para baixo, mas ele viu os olhos dela brilhando. "Você sempre valeu, pai", ela sussurrou. E foi como se uma porta que estava entreaberta se escancarasse de vez. Na igreja, Lucas começou a servir. Primeiro, ajudando a organizar as cadeiras, depois participando dos grupos de oração. Não era nada grandioso, mas cada pequena tarefa o enchia de um propósito que ele nunca tinha sentido. Um dia, durante uma reunião de homens, um irmão compartilhou sobre a luta contra o vício em álcool. Lucas sentiu algo estalar dentro dele. Conhecia aquela dor. Conhecia aquele desespero. E pela primeira vez, entendeu que sua história não era só para ele, era para ajudar outros a enxergarem a saída. Foi assim que, algumas semanas depois, ele se viu em pé diante de um grupo de homens quebrados, como ele já tinha sido. Não tinha um sermão preparada, só a verdade. "Eu sei que vocês estão olhando para mim e pensando que não tem jeito. Que Deus não vai querer saber de vocês. Mas eu estou aqui para dizer: mentira do inimigo. Se ele fez por mim, ele faz por vocês." E enquanto falava, via nos olhos daqueles homens o mesmo ceticismo que já tinha morado nele. Mas também via uma faísca de esperança. Porque a fé, ele estava aprendendo, não é sobre ter todas as respostas, é sobre segurar a mão de quem já passou pelo fogo e saiu vivo. Um ano depois daquela noite no altar, Lucas estava de volta à Universal, mas desta vez não como um homem arrasado, e sim como alguém que tinha uma missão. A filha agora ia com ele aos cultos, o emprego tinha virado uma bênção, ele até conseguiu ajudar a mãe, que tanto tinha sofrido com suas escolhas, e as noites de insônia tinham dado lugar a um sono tranquilo, como o de uma criança que sabe que está protegida. Naquele dia, enquanto o pastor falava sobre restauração, Lucas fechou os olhos e lembrou do homem que tinha sido. Do cheiro de cerveja nas roupas, das mentiras que contava para si mesmo, da solidão que o acompanhava como uma sombra. E sorriu. Porque aquele homem ainda existia, mas agora estava coberto pela graça. Não era mais um fantasma do passado, e sim um testemunho de que Deus não desiste de ninguém. Quando o culto terminou, ele se ajoelhou no mesmo altar onde tinha chorado um ano antes. Desta vez, não era por desespero, mas por gratidão. "Obrigado, Senhor", sussurrou. "Obrigado por não me deixar ir embora." E naquele momento, soube que a história dele, que parecia tão acabada, era só o início de algo muito maior. Porque na Universal, os milagres não têm data de validade. Eles começam quando a gente menos espera e continuam enquanto a gente permanecer de mãos dadas com Deus. O milagre completo. Ao se levantar do altar, sentiu um toque suave no ombro. Era o pastor, com os olhos brilhando. "Deus não só te tirou do lixo, como te transformou em vasilhame de honra. E agora, Ele quer usar você para puxar outros das trevas." Naquela noite, ele recebeu um convite inesperado: liderar um grupo de apoio para dependentes químicos na igreja. No começo, tremia só de pensar em compartilhar sua história. Mas quando o primeiro homem, com as mesmas cicatrizes que ele já teve, olhou nos seus olhos e perguntou como você conseguiu, soube que aquele era o propósito da sua dor: ser ponte para quem ainda estava perdido. Anos depois, aquele que já foi escravo da cerveja e das mentiras se tornou um farol. Sua casa, antes um covil de solidão, agora abrigava reuniões de oração.
Sua vida, que parecia um rascunho jogado fora, virou um livro aberto de esperança. E toda vez que um novo rosto chegava à igreja com os mesmos olhares vazios que ele já teve, ele sorria e dizia: se Deus fez por mim, pode fazer por você. O milagre não é só sair do buraco, é descobrir que ele te quer no palco da sua glória. Reflexão final. A vida não se mede pelos tropeços, mas pela mão que nos ergue. Deus não apaga nosso passado, ele o redime. Aquilo que o inimigo quis usar para nos destruir, o Senhor transforma em testemunho. O verdadeiro milagre não é apenas a mudança, é a descoberta de que, mesmo quando nos sentimos irrecuperáveis, somos a obra-prima que ele nunca desistiu de esculpir. Lição de vida. Nunca é tarde para Deus. O ontem não define o amanhã. Se você ainda respira, é porque ele tem um antepoisão para você e esse antepoisão pode ser o começo de um milagre na vida de alguém que precisa ver, em você, a prova de que a graça vence.